O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigorre, fecharam um acordo que pretende acelerar o bloqueio de sites que supostamente publicam o que a corte avalia como desinformação, principalmente durante o período eleitoral. O chamado Acordo de Cooperação Técnica foi assinado ontem e prevê que haja um fluxo eletrônico de informações entre o TSE e a Anatel em substituição às decisões da Corte Eleitoral que antes eram enviadas através de comunicados por oficiais de justiça. Esse processo adotado até então era considerado mais demorado pela Corte, já que havia um tempo maior entre a expedição do ofício e a execução da ordem pelas plataformas. O presidente da Anatel afirmou que o acordo vai permitir à agência cumprir as decisões mais rapidamente. Segundo ele, o acordo vai integrar os sistemas das duas instituições. Silvio Navarro, quero te ouvir aí em relação a esse acordo de cooperação técnica firmado entre o TSE e a Anatel, lembrando que temos eleições municipais aí no próximo ano. Olha, que aconteçam esses acordos. É melhor do que pensar que o TSE vai decidir sozinho o que pode ou o que não pode ser derrubado e numa canetada, né? Que foi o que aconteceu na última eleição. Inclusive, mais de uma vez, eles se reuniram para acelerar esse processo. Um grupo de assessores que auxiliavam, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, que preside o TSE, mas vai deixar a presidência do TSE, não presidirá as próximas eleições. Esse grupo de assessores definia e com enorme celeridade determinado conteúdo era riscado das redes sociais. Se era fake news, que bom que foi riscado. O problema é que tudo isso só aconteceu de um lado e o TSE acabou desequilibrando o certame ao não punir, ao não policiar, ao não vigiar perfis que deliberadamente praticaram fake news nas redes sociais. Isso foi documentado por André Janones num livro. Ficou tão orgulhoso de ter comandado a equipe de redes sociais da campanha do atual presidente Lula, então candidato, que registrou em livro que fez fake news. Não foi punido. Bom, Ana, também quero te ouvir sobre esse acordo de cooperação técnica. Na verdade, agora esse acordo entre TSE e Anatel estão tirando o intermediador e o oficial de justiça para acelerar, né, esse processo aí de retirada de conteúdo das redes sociais. A gente acompanhou como foi o processo eleitoral no ano passado, bastante conturbado, para dizer aqui o mínimo, né? E estão facilitando o processo de uma eventual censura aí para as próximas eleições. Como é que você vê esse acordo? A conta chegando para todos, né? A conta que começou no processo eleitoral do ano passado. A gente vai repetir aqui, não adianta. A gente vai repetir porque o que aconteceu foi gravíssimo. Aquelas sessões do TSE julgando, né, os nossos nomes, eles foram falados em sessões do TSE, porque A disse isso, B disse aquilo, porque não pode, porque isso aqui é proibido. Proibido onde? Até que chegou num ponto, né, até um ponto em que a ministra Carmen Lúcia disse: é censura, está vedada na Constituição, mas vamos abrir uma exceção até segunda-feira, que era 31 de outubro, né, de 2022. E muitos aplaudiram, muitos conservadores, liberais que tinham um nojinho estético do governo do presidente Bolsonaro, liberais que outrora aplaudiam Paulo Guedes, mas porque durante 4 anos o Paulo Guedes fez parte de um governo técnico do presidente Bolsonaro, aí abandonaram, né, toda a liberdade e o liberalismo econômico do Paulo Guedes, fizeram vista grossa para a inconstitucionalidade da prisão do deputado Daniel Silveira, que está preso inconstitucionalmente até hoje, e o monstro da censura, da tirania foi sendo alimentado. Mas são aqueles jornalistas que criticam o Bolsonaro só de vez em quando. Sempre criticamos quando tinha que ser criticado. A gente não demonizava ou desumanizava.
mas aí a censura é para aquela gente, né? O nojinho estético, até parte da direita limpinha, acadêmica, intelectual, aplaudiu essa censura. É pela democracia, né? E aí agora a conta vai chegar para todo mundo, Paula, porque o balão de ensaio que aconteceu durante a pandemia, com a censura sobre discussão e debate científico, sobre vacina, lockdown, tratamentos, censura, aquilo funcionou. Esse balão de ensaio foi levado para 2022, agora vai ser levado para 2024 e vai ser estendido até 2026, porque o Bolsonaro ele está inelegível. Mas a direita, que agora acordou no Brasil para o cenário político, vai arrumar outro candidato e vai apoiar um candidato que esteja alinhado com o que hoje a população sabe que são pautas da direita no campo social, no campo econômico, no campo político. Então, essa censura é a continuação do balão de ensaio da pandemia, passou por 2022, vai passar pelas eleições municipais até chegar lá no alvo, 2026, para que aí eles possam bater no peito, né, mais uma vez e dizer com o microfone na mão, derrotamos aí é só completar em 2026, derrotamos o candidato deles. Piotr, esse acordo me lembrou uma resolução que foi aprovada pelo TSE no ano passado, depois do primeiro turno das eleições, que permitia à corte agir de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público ou dos advogados para retirada de conteúdos idênticos que eram publicados nas redes sociais. E a justificativa era a mesma, né? Celeridade, agilidade na retirada de conteúdos. E agora tem esse acordo aí com a mesma justificativa aparente. Paula, o acordo é só para acelerar esse processo que você já fez menção, ou seja, vai lá na Anatel e derruba o site. A questão é, além da exclusão do oficial de justiça, se é constitucional não ouvir o Ministério Público? É constitucional não obedecer toda a lógica da ampla defesa e ouvir as alegações dos advogados de defesa? Porque você vai tirar um site, está tirando o site, você tem um tempo da defesa, a defesa tem que se manifestar. Parte da acusação de alguém. Eu suponho que esse tipo de coisa vai ser observado ou não será observado. Porque daí a gente não vai ter uma justiça eleitoral, vai ter um autocrático eleitoral, que vai decidir o que ele quer, como ele quer, porque ele quer, seja o ministro quem for, o presidente da corte ou o juiz eleitoral que toma essa decisão. De novo, a gente vai voltar às questões de desinstitucionalizações do país. São esses os problemas principais. Tudo que você entendia como pacificado, era assim que funcionava no Brasil, de acordo com a lei, de acordo com o que aconteceu em outras eleições, de repente foi mudado na eleição passada e agora aqui é só uma mera questão técnica, ou seja, tomou uma decisão a corte, eu não sei como essa decisão vai ser tomada, essa é a minha principal preocupação, vai lá e se comunica diretamente à Anatel, que derruba o site. Assim, da noite para o dia, ou seja, num piscar de olhos. Então, a questão é como é que essa decisão foi tomada? Baseada em que lei? Ouviu o Ministério Público, a defesa pôde se manifestar, pôde dar as suas alegações, houve ali pelo menos uma tentativa de um ajustamento de conduta antes de se derrubar, simplesmente por uma decisão quase que autocrática de um juiz, se essas coisas todas não forem observadas, o trâmite legal não for observado, daí a gente passou, não tem justiça, isso não é justiça, justiça prima pelo equilíbrio. Isso não parece ser equilibrado se por acaso os trâmites não forem observados, como a gente viu na eleição passada. Augusto. Esse é um partido político menor, né, que virou satélite do maior, que é o do líder da frente, que é o partido do Supremo Tribunal Federal. É o único país do mundo, Brasil, em que a justiça eleitoral, perfeitamente dispensável, porque é cara e incompetente, pode ser substituído por qualquer comissão, ela não para, né? Nem em ano pré-eleitoral ou não eleitoral.
Ela está permanentemente em campanha, isso aí já é campanha. Eles continuam achando que sabem distinguir verdade e mentira. Eles continuam achando isso. Então vamos fazer um teste, né? Esse pessoal aí do TSE e Anatel, eles acham que o Juscelino, ministro, coitado do presidente morto, o ministro Juscelino é bandido ou é alma pura? Para usar a linguagem do Lula. O que ele é? É ladrão, é corrupto ou é um servidor da pátria? E se eu disser que ele é ladrão? E se eu disser que ele é corrupto? Aliás, eu estou dizendo que ele é corrupto. Vão me prender? Mas, de novo, o pesadelo aí não para. Eles não têm outra coisa para fazer? Não tem mesmo. Então, recomeça a campanha. Agora é a campanha municipal. Agora eles vão ver qual é o prefeito que não pode assumir. Estão chegando a esse detalhe. Quer dizer, o mesmo pessoal que não consegue acabar de julgar casos ocorridos em eleições, daqui a pouco eles vão julgar eleições do Império. Decidiram outro dia no Supremo quem foi o campeão brasileiro de 1987. Que essa corte não pode ser levada a sério. Agora essa aí. Enquanto age para encontrar motivos e caçar, por exemplo, o mandato do senador Moro, eles já estão mirando prefeitos. Eles têm gente para isso. Se tem gente, é funcionário demais. Começa a demitir para enxugar a máquina pública. Está precisando. Agora, quem são eles? Eles são também, vários deles estão acumulando cargos, né? Cargos coisa nenhuma, porque eles acumulam salário. Salário. Ninguém tem o dom da ubiquidade, ninguém consegue ficar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você trabalha durante um tempo num lugar e outro tempo no outro, é o mesmo horário de trabalho, né? O dia não aumenta, não tem 28 horas. Então é o seguinte, justiça eleitoral deveria até ficar bem mais discreta, agir com mais discrição, para garantir o emprego, para garantir o salário ilegal que eles amealham aí com essa história toda. Não. Eles fazem acelerar derrubada de conteúdos. Quem são eles? Para saber o que é certo e o que é errado. Ministro Fufuca, por exemplo, boa nomeação. E se eu disser que o Lula é um malandro por ter nomeado? E agora, o que diremos do Centrão? O Centrão do Bolsonaro era um bando de oportunistas. E com o Lula, um bando de patriotas? O Supremo é isento? O ministro Barroso tem juízo? O ministro Alexandre é justo? Eu acho que não. Não posso dizer isso? Não posso dizer isso no comício de um prefeito? Eles é que determinam. Então distribua uma lista para que a gente siga. Digam, por exemplo, que a Ana Moser fala português. É perfeitamente compreensível. Ou então calem-se, vão procurar serviço e parem de perturbar quem trabalha. Eu estou cansado de me ouvir dizendo essas coisas aí. Mas vou dizer. Tá? Porque eles são teimosos, eu sou teimoso também. Bando de pessoas desocupados, né, procurando sarna para se coçar. Acelerar derrubada de conteúdos. Isso aí se chama censurar informações. O povo não é idiota. Ouve, depura e julga. Ninguém precisa de babá aqui, não. É babá de marmanjo. Quem está precisando disso são os marmanjos que agem nessas entidades aí tribunais.